Quando fornecemos mais liberdade aos nossos funcionários, isso aumenta a produtividade. Na empresa Lord Lewis, você criou uma cultura com os seus funcionários. Podia nos contar um pouco mais sobre isso? Sim, a empresa foi criada há 6 anos atrás e eu vim de uma empresa consultória de negócios. Portanto, no início nós criamos uma cultura X, mas depois nós entendemos que os funcionários que temos não eram adequados para a maneira de fazer negócios. Portanto, nós percebemos que precisávamos de funcionários com idade de 20, 30 anos. Nós decidimos de estabelecer um sentimento de prazer na cultura da empresa Lord Lewis. E já não criamos um ambiente demasiado formal. Nós também temos o desporto, onde as pessoas podem jogar ping-pong e muito mais vários tipos de desporto. Nós oferecemos muitas oportunidades para as pessoas ficarem ativas. Porque antes eu trabalhei assim numa indústria de jogos de vídeo. E agora isso está em todos os lugares. Também nas empresas como a McKinsey, as pessoas deixam de ser demasiado formais. Quando fornecemos mais liberdade aos nossos funcionários, isso aumenta a produtividade. Portanto, certamente temos de focar-se na parte de prazer e partilha. Porque fazemos também o desenvolvimento de negócio de nossos clientes. E as nossas equipas realmente precisam de reunir-se e trabalhar em conjunto. Muitas vezes usamos um paralelo do filme O Lobo de Wall Street. Então o Lord Lewis é parecido, mas sem meninas e sem drogas. Mas nós somos uma equipe de pessoas jovens. O ambiente de trabalho é muito tranquilo e os funcionários podem chegar quando eles quiserem. Eles podem ir à piscina na hora do almoço e nós percebemos que a melhor maneira é quando as pessoas escolham a nossa empresa. De momento estamos a competir com as empresas como a Google, que são realmente atraentes para as pessoas jovens e talentosas. Portanto, nós temos de oferecer este tipo de cultura. Então você colocou um alvo para a geração Y. E essa mudança tem sido bem sucedida? Sim, nós mudamos alguns meses atrás e temos visto que a produtividade das pessoas triplicou. Isso é incrível. Eles já chegaram das melhores universidades do mundo. Portanto, isso não é uma questão de onde vêm os estudos deles. Isso é mais combinação da cultura e o que nós solicitamos deles. E também nós permitimos de partilhar muito mais, porque as pessoas da geração Y querem perceber porquê. Portanto, se você lhes apenas diz o que fazer, eles não aceitam. Eles querem partilhar e contribuir. Isso não é uma empresa de software aberto. Mas nós ajudamos-lhes a fazer o melhor deles, para eles contribuírem para a nossa empresa. As pessoas da geração Y não costumam ver as suas carreiras por 20 anos na mesma empresa. Na média, eles podem mudar de trabalho 15 vezes na vida deles. Portanto, se nós queremos fazer com que eles fiquem mais tempo conosco, 1 ou 2 anos, temos de criar o certo ambiente. Então, nós estamos focados em pessoas da geração Y, porque a Lord Lewis tem muita tecnologia. Portanto, nós precisamos das pessoas jovens e talentosas, que também podem viajar por o mundo inteiro. Em Genebra temos muitas pessoas internacionais e elas podem ir ao estrangeiro se quiserem. Então nós realmente queremos ser tipo uma academia Lord Lewis para eles. Mas isso não é uma empresa de treinamento. Nós queremos trabalhar com os funcionários permanente, mas muitas vezes as pessoas usam-nos para treinar como fazer o desenvolvimento de negócios e iniciam as suas próprias empresas. Portanto, nós estamos felizes quando eles entram para o trabalho e tentamos de oferecer melhores condições. Mas quando eles decidem de sair da empresa, isso também é bom. E nós temos de deixá-los de ir. E alguns deles, após de alguns anos, voltam para a nossa empresa ou tornam-se nossos clientes. Portanto, você pode aconselhar para as outras empresas mudarem o seu ambiente de trabalho para ser semelhante ao seu? Se sim, qual é a melhor maneira para fazer essa alteração? É uma boa pergunta. Mas a nossa empresa tem apenas 6 anos, portanto, nós começamos a nossa empresa com a cultura que queríamos.
Mas se você tem uma empresa com, por exemplo, 1000 funcionários e muitos deles têm 50, 60 anos de idade, isso é complicado, porque você tem de combinar as pessoas da geração X e Y e fazer uma mudança não é tão fácil. Mas para as empresas startup, eu sugiro fazer como nós. Um dos nossos clientes, que é o amigo do ex-CEO do Google, ele tem sua própria maneira de estabelecer as empresas. E ele sempre selecionava somente as pessoas da geração Y como nós. Mas caso você tenha a mistura das pessoas da geração X e Y, neste caso você tem de fazer uma mudança muito lentamente. Porque quando você perde as pessoas X, às vezes com eles você arrisca de perder a história e conhecimentos. A melhor solução será para as pessoas mais velhas e experientes para elas treinarem as pessoas mais jovens. Mas eu gostaria de dizer que isso não é adequado para qualquer tipo de empresas. Por exemplo, nós trabalhamos para os bancos privados e eles possuem muitos funcionários de 50 a 60 anos de idade e eles não são combináveis com a cultura que nós criamos. Agora as coisas estão movendo mais e mais rápido. Isso é o início de algo novo. Portanto, as empresas vão ter de adaptar e implementar essa prática, porque eles simplesmente não têm outra opção. Eles precisam deixar entrar o sangue fresco na empresa. Existe outra prática que as empresas chamam treinamento inverso, quando as pessoas mais jovens treinam os funcionários mais velhos. Portanto, dessa maneira, as crianças de 20 anos partilham esse sangue novo e as ideias com as pessoas mais velhas. E aqui temos o tipo de cultura mista. E quando você tem a cultura misturada, você poderá obter o melhor das pessoas da geração X e Y. Muito interessante. Parece um ótimo lugar para trabalhar. Muito obrigada por conversa conosco hoje. Obrigada eu, Celeste. Por enquanto é tudo. Caso se gostou do vídeo, coloque um like e um comentário na Dukascopio TV.